Agora, vamos admitir que Deus só permita. Pergunta: isso inocenta Deus? Deus só permite. Não determina, não ordena, Ele só permite. Isso inocenta mesmo Deus? Aquilo que eu disse no começo. Ele não só permitiu lá no Éden, mas suponhamos que Ele só tivesse permitido. Isso inocentaria? Coloquei essa pergunta aqui em vermelho. Mesmo se Deus apenas permitisse o mal, podendo evitá-lo, isso de modo algum inocentaria. Imagine um salva-vidas. Esse teólogo que está escrito aí, o nome dele, Gordon Clark, escreveu um livro chamado O Mal e Deus. É um livro muito interessante. Todo seminarista aqui da Charles Spurgeon deveria ler esse livro, O Mal e Deus, de Gordon Clark. Na realidade, é um capítulo de um livro maior dele, que ele separou, publicou só o capítulo com esse nome, O Mal e Deus. É engraçado que o livro tem até um subtítulo bem humilde, chama O Mal e Deus, o problema resolvido. Bem humilde esse teólogo, né? Bem humilde. O mal e Deus, o problema resolvido. Ele fala o seguinte, ele usa uma ilustração que eu acho curiosa, Gordon Clark. Ele fala assim: suponhamos que um salva-vidas veja um jovem usando o seu livre-arbítrio entrar no mar. E esse jovem livremente começa a nadar. E esse jovem livremente vai para o fundo. E esse jovem livremente começa a se afogar. E então, o salva-vidas simplesmente grita para ele: saia daí. Ah, eu não consigo. Usa o seu livre-arbítrio. Eu não posso interferir no que você está fazendo. Eu não posso interferir. Se eu for aí, você vai até me agredir. Então eu não vou aí não. E o salva-vidas permitisse que ele se afogasse. O que nós diríamos de salva-vidas? Diríamos: esse homem é um criminoso. O salva-vidas, ele não foi lá, pegou no pescoço da pessoa e afogou a pessoa, mas simplesmente permitiu. Só isso. Ele só permitiu que a história tivesse o seu curso. Nada além disso. Talvez tenha dado alguns gritos, alguns conselhos à distância, alguns berros de longe, algumas palavras ali, tenha talvez dito para o jovem, mas no mais ele permitiu. Esse salva-vidas é inocente? É claro que não. Agora, se nós, de acordo com Gordon Clark, se nós trouxermos isso para Deus, a coisa é pior. Porque o salva-vidas não fez o mar. E o salva-vidas não fez o jovem. E o salva-vidas não controla o mar. E o salva-vidas não dá força para o jovem. Mas Deus, nós aprendemos em Atos que o Senhor, que Deus, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aquele salva-vidas, aquele jovem é daquele jeito, porque Deus o fez assim. Aquele jovem não tem força suficiente para sair da água, porque Deus o fez daquele jeito, com aquela força específica. E aquele mar está levando aquele jovem, aquele mar é o mar que Deus fez. E aquela correnteza que está puxando aquele jovem, é uma correnteza que Deus fez e que Deus controla. Ou seja, a situação do salva-vidas é muito mais justa do que a de Deus. Deus é muito mais culpado por permitir. Porque Deus não só permite uma situação como essa. Ele fez o jovem, ele fez o mar, ele controla a força do moço, ele controla as correntezas, ele controla tudo. A culpa de Deus não desaparece usando a palavra permissão. Ela continua.